a nova palestra, né, o novo minicurso, que é com o professor Rodrigo Von Martin. Então, Rodrigo, se você já puder ir já abrindo a sua, compartilhando aí sua apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a sua vida acadêmica. O Rodrigo possui graduação em Física, se formou em 2011, o mestrado em 2013 e o doutorado em 2017. O mestrado e doutorado ele fez em Cosmologia e Gravitação na Universidade Federal do Espírito Santo. Ele possui um pós-doc júnior do CNPq em 2018 no Observatório Nacional e também uma bolsa que é bem estranho, Rodrigo, você pode até depois soletrar o que traduz o ESKAS, que foi Eu também não sei. na Universidade de Genebra, que é uma bolsa para estrangeiro, né, para pessoas de fora, na Suíça. E atualmente o Rodrigo ele está com pós-doutorado com a bolsa PCI no Observatório Nacional, e as áreas de interesse são cosmologia e gravitação, principalmente nos temas de energia escura, teoria de gravidade modificada e formação de estruturas. Rodrigo, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, sinta-se à vontade. Você tem em torno de 1 hora e mais umas 20 minutos para pergunta, certo? Então, seja bem-vindo, certo? Beleza. Consegue me ouvir? Sim, sim. Ótimo. Primeiro, muito obrigado a todo mundo, os organizadores e todo mundo aí que está trabalhando para fazer esse mini curso. É um grande prazer. Agradecer aos meus colegas que também vão palestrar aqui, em particular o Rodrigo, que deu o seminário agora. Me deixou até um pouco nervoso se eu vou conseguir manter o nível. Mas também a Camila, a Gabriela, o Marcelo, que vão falar nos próximos dias. Quando eu estava pensando nesse curso, e eu estava um pouco sempre é um desafio falar de cosmologia, no falar de cosmologia onde também a gente tem que balancear até onde a gente vai de matemática, até onde a gente vai de programação e tudo mais. E também um pouco motivado pela saudade que eu tô das coisas presenciais, eu pensei esse curso começando falando sobre cosmologia newtoniana, que é uma abordagem que evita um pouco do formalismo matemático da relatividade geral, mas que chega em resultados que são idênticos aos da relatividade geral. Então a gente vai conseguir analisar várias coisas da relatividade geral sem precisar de toda a ferramenta matemática que a relatividade geral ela tem. E, e também pensei em fazer uma aula, um mini curso, onde eu vou escrever, como se fosse uma aula de fato. Então eu peguei esse fundo de um quadro negro aqui para matar um pouco a saudade de aulas presenciais. E a minha ideia aqui é tentar construir um pouco de cosmologia como se fôssemos todos físicos teóricos aqui, trabalhando nos quadros negros das universidades, ok? Eu vou comentar sobre, eu vou recuperar várias coisas que o Rodrigo comentou, e eu vou tentar fazer um caminho inverso, como se a gente fosse, de fato, construindo matematicamente. Obviamente, aqui eu vou tomar vários atalhos. O primeiro deles é a cosmologia newtoniana, mas ainda assim eu acho que dá uma ideia qualitativa bem legal de como a gente está na cosmologia hoje. Beleza? Então, vamos começar pelo princípio, e nesse caso aqui, o princípio cosmológico. De antemão, já peço desculpas pela letra, não sei se vai ficar muito legal, e possíveis erros também vão acontecer, certamente. Como o Rodrigo já adiantou, o que é o princípio cosmológico? Ele diz que, em largas escalas, o universo é
homogêneo e isotrópico. Ok? E aí vamos lá. O que significa homogêneo? Homogêneo significa que pegar pequenas porções do universo, a gente olha em larga escala, obviamente, a gente vê mais ou menos a mesma coisa. E na prática significa que a gente tem uma certa invariância sobre translação. Então, se a gente fizer uma translação dentro desse universo aí, a gente vai ver mais ou menos a mesma coisa em todo lugar. E o que significa ser isotrópico? Isotrópico significa que você pode olhar para qualquer lado e esse movimento seu de rotação você vai também ver a mesma coisa, olhando para todos os lados. Então, é como se a gente tivesse aqui uma invariância sobre rotações. Então, aqui, hoje, nessa primeira aula, a gente vai estar nessa condição do princípio cosmológico. A gente vai estudar o universo em largas escalas, em grandíssimas escalas. No contexto da relatividade geral, como que o princípio cosmológico aparece? Ele aparece através de uma métrica que ela tem uma coisa especial. Ela tem foliações espaciais, ou seja, tridimensionais. Você pode folhear o espaço-tempo em coisas que são tridimensionais que têm com simetria máxima. Ok? Isso também é um conceito muito importante da relatividade geral, mas essencialmente a gente tem a métrica de Friedmann, Lemaitre, Robertson, Walker. Esse é o resultado da relatividade geral quando a gente fala de princípio cosmológico. Aqui, a gente está na cosmologia newtoniana. Ok? E o que é para a gente o princípio cosmológico? A gente tem o quê? O universo vai ser formado de um fluido com simetria esférica. Ok? Então, para a gente, o universo vai ser isso. Vai ser um fluido com simetria esférica. Opa, foi mal. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos descrever aqui quem é o universo newtoniano. Eu disse que esse cara, o universo newtoniano, ele é um fluido com simetria esférica. Então, eu vou representar ele por uma esfera cheia de um fluido. E aí, aqui, eu vou fazer um sistema de coordenadas aqui. Ok? Aqui. Sim. E aqui, dentro do contexto da cosmologia, a gente vai estudar de uma partícula teste que vai estar exatamente na borda do universo. Rodrigo, licença. É que tem um aluno aqui que fez uma pergunta, então se você puder responder. Claro. Ele pergunta se você pode explicar o que é uma métrica, uma foliação. Ok, beleza. Uma foliação é uma maneira de decompor. O espaço-tempo é quadridimensional, ok? Só que você pode decompor ele em 3 mais 1. Em uma coisa que é tridimensional e outro que tem uma dimensão extra. Essa quarta dimensão. Então, a métrica que a gente procura, se o universo é homogêneo isotrópico, ela vai ter uma foliação que vai ser a parte espacial,
que vai ter simetria máxima, ok? Essa é a ideia. Eu sempre posso decompor o espaço-tempo em uma coisa tridimensional espacial, que é muito simétrica, e uma outra que vai ser o tempo, ok? Espero que tenha ficado claro. Muito bem. Aqui no contexto newtoniano, a ideia é a seguinte: o universo é esse cara que tem uma simetria esférica, um fluido que tem uma simetria esférica, ele é todo homogêneo aqui, tem simetria esférica, e eu quero estudar a dinâmica dessa partícula teste. Essa partícula teste ela vai estar exatamente na borda do universo. E aí, a ideia, como ela vai ficar, eu assumo que fica sempre na borda do universo, entendendo a dinâmica dela, eu entendo como o universo está crescendo. Essa é a ideia. Obviamente, esse é um entendimento que não faz muito sentido da cosmologia moderna, sabe? Aqui pressupõe que o universo tem um centro, uma coisa assim, mas tudo bem, porque a gente está dentro de uma lógica newtoniana. Mas no final ela vai trazer as equações que são idênticas às da relatividade geral, ok? Isso aqui é uma abordagem newtoniana. Como o Rodrigo acabou de dizer, não faz muito sentido a gente falar de centro do universo, tudo mais, borda, esse tipo de coisa. Mas aqui a gente vai descrever o universo dessa maneira, ok? Aqui eu posso dizer o seguinte: a posição dessa partícula, o vetor R que descreve o movimento dela, ele vai poder ser escrito, por hipótese, da seguinte maneira: é um vetor R de t igual a t0 é um tempo qualquer, daqui a pouco eu vou definir melhor, uma função escalar, a de t, dividido por uma função a de t igual a t0. Ok? Essa função a de t, ela é chamada fator de escala. Ok? Ela é uma função escalar que é como se eu fizesse o seguinte: eu pego toda a dependência temporal do vetor R e coloco nessa função escalar, ok? Então, olha só, esse R de t igual a t0, ele é uma constante. Então, esse A de t é um número que varia com o tempo. Eu estou pegando um vetor constante e estou multiplicando ele por um número que varia. Então, esse R aqui, que é a posição dessa partícula, mas também pode ser entendido aqui na minha abordagem newtoniana como raio do universo, né? Porque o meu sistema de coordenadas está com a origem centrada ali nessa esfera. Então, essa posição, esse A de t, ele vai me dizer exatamente como que o raio do universo ele evolui, como que ele muda. Se a minha função A for constante, então esse universo é estático. Mas se a função A for crescente, então ele está se expandindo. Se a função A estiver diminuindo, então ela vai estar. O universo vai estar decrescendo. E aí, se eu quero entender a dinâmica do universo, eu tenho que encontrar quem é esse fator de escala. Ok? Essa é a ideia. O fator de escala, ele é um número que vai de 0 até infinito. Ok? E é comum aqui a gente introduzir uma normalização dizendo que o A de t igual a t0 vale 1. Ok? E aqui vamos lá. Quem que é t0? T0 é o tempo hoje, desde o começo do universo até hoje. Ok? Então eu vou falar o seguinte, olha aqui, voltando para essa fórmulazinha. Qual é o raio do universo? O raio em função do tempo. Ele é o raio do universo hoje, que é esse R de t igual a t0, vezes uma função que vai mudar com o tempo. Ok? Então, se no futuro, para t maior que t0, esse A aumentar, significa que o universo está expandindo.
Se para o passado A diminuiu, significa que ele estava menor antes, aí ele veio crescendo, ok? Por enquanto, eu não sei nada sobre essa função. Ela é um mistério para mim. Beleza? Uma coisa legal é que eu posso usar essa função... Opa, só um minutinho. Eu posso usar essa função para parametrizar o tempo no meu universo. Ok? Posso fazer uma linha do tempo. Aqui no início do universo, geralmente a gente tem o quê? O tempo é 0. E eu vou associar esse cara aqui a um fator de escala igual a 0 também. Ok? Aqui, hoje, no dia de hoje, a gente tem o tempo igual a T0 e o fator de escala igual a A0, que é igual a 1. Beleza? Eu vou apagar esse hoje aqui, porque pode parecer que está na timeline. No futuro, a gente tem o tempo tendendo para infinito e o fator de escala também vai tender para o infinito. Então, na prática, galera, o que é o fator de escala? O fator de escala ele pode ser entendido como uma outra maneira de parametrizar o tempo, onde ele consegue comprimir entre 0 e 1 toda a história que o universo já viveu. E de 1 para frente, tudo que é futuro do universo. É como se eu mudasse a maneira de medir o tempo, falando que no começo é 0 e hoje é 1, ok? E tudo que vem para frente é futuro. Então esse fator de escala também pode ser entendido dessa maneira, como uma parametrização do tempo aqui. Beleza? Vamos lá. Agora vamos tentar entender a dinâmica da partícula teste. Primeira coisa que eu quero entender é a posição dela. A posição dela a gente já meio que definiu, né? É um R, a posição dela, que vai ser um R0 vezes A. Essa é a posição dela. Inclusive, esse índicezinho 0 aqui indica que é o vetor posição no dia de hoje. Todo índice 0 na cosmologia, em geral, indica o valor daquela quantidade no dia de hoje. Por isso que é o H0. O que é o H0? É o valor do parâmetro de Hubble, H, hoje. Então, fica com índicezinho 0. Mesma coisa aqui na posição, ok? Então, essa é a posição da minha partícula teste. Beleza. Agora eu quero entender a velocidade dela. Como que eu calculo a velocidade de uma partícula? Vocês sabem melhor do que eu. Ela é a derivada temporal da posição, ok? Mas se a posição é R0 vezes A, então esse cara aqui vai ser quem? Vai ser o vetor R0 vezes A ponto, onde A ponto significa a derivada do A, ok? Esse ponto aqui vai ser derivada temporal, beleza? Agora, olha só, se eu pego dessa equação aqui, quem que é o R0 aqui? Quem que é o vetor R0? O vetor R0 ele é o vetor R dividido pelo fator de escala. Então, se eu substituir esse cara aqui, como que vai ficar a velocidade aqui? A velocidade vai ser R0, mas R0 é R vezes R sobre A. Então vai ficar R vezes A ponto sobre A. Ok? Esse aqui é um resultado importante. Esse cara é um resultado muito importante, porque essa quantidade aqui, A ponto sobre A, é o que a gente chama de parâmetro de Hubble. Ok? O H, aquele H, ele é definido como A ponto sobre A. A derivada de A sobre o valor do A.
ok? E aí, voltando a uma coisa que o Rodrigo comentou, aquela lei de Hubble, que hoje lei de Hubble-Lemaître, se a gente pega esse H aqui e a gente faz uma expansão em uma série de Taylor, ao redor de T0, vai ficar assim, H de T. Aqui H é uma função de T, né? Porque A é uma função de T, A ponto também é uma função de T. Então H é uma função de T. E aí vai ficar H de T0 mais a primeira derivada de H tomada em T0, T menos T0, mais a segunda derivada tomada em T0, T menos T0 ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais assim por diante. Ok? Isso é o parâmetro de Hubble. No entanto, lembra que o Rodrigo mostrou que quando o Hubble viu, enunciou a lei dele, ele estava enxergando objetos que estavam muito próximos. Depois ele mostrou um gráfico mais atual, e aí mostrava-se que aqueles objetos que o Hubble estava vendo estava bem no comecinho do gráfico. Então, se a gente pensa para objetos próximos, o que significa isso aqui, né? Significa que o tempo menos o T0 é muito menor do que 1. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode, o H de T, ele vai ser puramente o H0. E aí a gente pode escrever a velocidade como se ela fosse H0 vezes a distância. Esse cara aqui é a lei de Hubble-Lemaître. Lei de Hubble-Lemaître. Ok? É um resultado muito legal, dá para a gente chegar aqui com essa mecânica newtoniana e dá para a gente ver que é só para objetos que estão próximos, ok? Muito bem, mas não acabou ainda não. Para a gente entender a dinâmica do meu sistema, eu também tenho que olhar para aceleração. Aceleração. E aí vamos lá. Como que eu calculo a aceleração de alguém? Aceleração, vocês sabem melhor do que eu, é a segunda derivada da posição com respeito ao tempo. Então, se eu pegar aquela expressão para o vetor posição, esse cara vai ser quem? Vai ser o vetor R0 vezes a segunda derivada do fator de escala. Ok? Porque o R0 é constante, então a derivada não faz nada com ele. Então, eu só vou aplicar a derivada duas vezes no fator de escala. Ok? Isso aqui tem um resultado muito interessante. Vocês já devem ter ouvido falar assim: o universo está expandindo aceleradamente. Não sei o que é lá. A condição de aceleração a gente pode tirar daqui. Eu posso pensar qual é a condição de aceleração do universo. Como que é a condição de aceleração do universo? O universo está expandindo de maneira acelerada se a aceleração dele for positiva. Ok? Mas pensa comigo, olhando para essa equação da aceleração, o R0 ele é um vetor que aponta para fora, ele é positivo nesse sentido, ok? Então, o sinal da aceleração vai depender desse A dois pontos, vai depender dessa segunda derivada do fator de escala. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte: se A dois pontos for maior do que zero, se for positivo, então o meu sistema, o meu universo, ele está em expansão acelerada. Ok?
Por outro lado, se o meu A dois pontos for negativo, então eu tenho expansão desacelerada. Ok? Mais para frente a gente vai chegar a algumas conclusões sobre isso. Isso aqui vai ser importante. A gente vai ver que o que a gente coloca no universo que vai dizer se ele tem expansão acelerada ou não. Isso aqui tem a ver com a energia escura. Muito bem. Agora vamos lá. A dinâmica do universo, nesse nível em grandes escalas, ela é dada por uma equação que é chamada equação de Friedmann. Ok? Essa é a equação mais importante da cosmologia em largas escalas. E existe uma maneira de chegar nela usando mecânica newtoniana. Aqui vamos pensar o seguinte: vamos fazer a conservação da energia da partícula teste. Da partícula teste. Ok? E aí vamos lá. A energia total, ela é a energia cinética mais energia potencial. Isso aqui, acho que todo mundo sabe daqui. Beleza? E aí lá no curso de Física 1, vamos lá. Quem que é a energia cinética? É mv ao quadrado sobre 2. E quem que é a energia potencial? Aqui no caso, eu tenho interação gravitacional. Quem que é a energia potencial gravitacional? É menos G, Mzão, Mzinho, sobre R. Isso aqui se eu tenho um sistema esférico, ok? Simetria esférica. Agora eu vou substituir a velocidade e a posição, o V e o R, que eu calculei ali atrás. Vamos lá. Quem que é a energia total, então? Lembrando que essa energia total é constante, né? Então aqui vai ser Mzinho. Quem que é a velocidade? Lembra que a velocidade era, pela lei de Hubble, H vezes R ao quadrado sobre 2. Menos G. Aqui tem um detalhe. Quem que é essa massa aqui? Essa massa seria a massa do universo. Mas a massa do universo é uma coisa que a gente não tem exatamente. Então eu vou falar que a massa do universo é a densidade do universo vezes o volume dele. Ok? E aí vai ficar assim. Gmzinho sobre R. Aqui. Mas quem que era o R? R0 vezes A. Lembra? Vezes o volume, vezes a densidade, vezes o volume. Mas o meu volume, esse cara era uma esfera. Desculpa, aqui eu vou colocar R, depois vocês vão ver por quê. Vou deixar o R aqui. E aqui vai ser o volume, mas o volume é uma esfera. Então é 4/3 de π Rzinho ao cubo. Beleza? Agora vamos lá. Agora eu vou mudar um pouco aqui. Eu vou passar esse cara da energia potencial para o outro lado e vou mexer um pouco aqui como eu vou escrever. Vai ficar assim, ó. M H ao quadrado. Aqui tem um R ao quadrado. Mas quem que é o R? R0 vezes o fator de escala. Dividido por 2. Isso é igual. Esse cara aqui da energia potencial, passei para o outro lado, ele está negativo, ele vai passar positivo. Então vai ser 4 πg ρ mzinho dividido por 3. Agora esse r ao cubo vai cortar com r aqui embaixo, vai sobrar um r ao quadrado. Mas quem que é o r ao quadrado? É r0 ao quadrado vezes a ao quadrado. Porque lembra que r era r0 vezes a. Beleza? Mais a energia, que eu passei isso aqui para o outro lado, vai somar com esse cara da energia total aqui. Agora eu vou dividir todo mundo, que eu quero
isolar o h ao quadrado aqui do lado esquerdo. Quero deixar só o h, sozinho. Então aqui vai ficar h ao quadrado é igual a... Então eu tenho que multiplicar, na verdade, todo mundo por 2 dividido por mr0 ao quadrado, a ao quadrado. Então vamos lá. O primeiro termo aqui, o 2 que eu multiplicar vai fazer parecer um 8. 8. Aí vai ficar π, g, ρ. Como eu vou dividir pelo mzinho, vai cortar um mzinho. Como eu vou dividir pelo r0 ao quadrado, vai cortar o r0 ao quadrado. Como eu vou dividir por a ao quadrado, vai cortar o a ao quadrado. Vai ficar 8 π, g, ρ sobre 3. E aqui vai ficar mais... esse e que vai multiplicar por todo aquele cara que eu falei. Então vai ficar 2e sobre m r0 ao quadrado, a ao quadrado. Ok? Aqui tem um detalhe. Todo esse cara que está aqui, agora eu vou falar assim, ó. Eu vou definir esse cara que está aqui, eu vou chamar um cara de K, que vai ser igual a menos isso aqui. Menos 2e sobre m r0 ao quadrado. E aí, quando eu fizer isso, eu vou vir para cá, e aí eu vou ficar assim, com uma equação assim, ó. H ao quadrado é igual a 8πg ρ sobre 3 menos K sobre A ao quadrado. Essa equação aqui é que a gente chama de equação de Friedmann. Essa equação ela é muito importante, porque ela determina a dinâmica desse cara, do H. O H, ele é quem diz como o universo está expandindo, porque ele, no fundo, ele depende do A, do fator de escala. E o A é quem diz como que o universo expande. Então, essa equação de Friedmann é a equação do H. Ela quem diz como o universo está expandindo. Ela é muito, muito importante. Beleza? Aqui tem mais um detalhe. O Rodrigo mencionou na palestra dele, a maioria dos dados indicam que o nosso universo é plano. Ok? E aqui tem um detalhe, uma outra questão. Esse cara aqui todo de vermelho aqui, que eu chamei de K, na mecânica newtoniana, ele não tem um significado muito forte. Mas quando a gente acha a equação de Friedmann na relatividade geral, esse K que está aqui, ele representa a curvatura do espaço. Ok? Então, aqui, como eu disse, ele não tem esse significado. Ele é essa constante aqui, que eu chamei de K, porque eu já sabia que ele era igual à curvatura. Como os dados indicam que o nosso universo é plano, então eu vou forçar aqui, a partir de agora, a gente vai trabalhar só com K igual a 0. E aí a nossa equação de Friedmann vai ser H ao quadrado é igual a 8πg sobre 3 ρ. Assim. Essa é a equação de Friedmann, que é uma equação fundamental quando a gente estuda dinâmica do universo. Beleza? Muito bem. Além disso, ainda na dinâmica do universo, a gente pode... Uma outra equação que é importante é a equação da continuidade. Ok? E aí, uma questão. O que significa a equação da continuidade? A equação da continuidade ela é uma equação de conservação. O que eu estou dizendo aqui? O meu universo, quando ele se expande conservando a massa dele, total. Ok? Isso é que eu consigo colocar aqui na equação da continuidade.
Do ponto de vista termodinâmico, ela pode aparecer através da que a gente conhece como relação de Gibbs. A relação de Gibbs é uma relação termodinâmica que diz que ds é igual a dE mais P dV. E aí vamos lá, ds é o diferencial aqui de entropia, esse dE é o diferencial de energia, P é a pressão e dV é o diferencial de volume. Aqui a gente tem uma hipótese. O nosso universo ele não interage com nada, nada exterior. Então a gente tem uma expansão que é adiabática. E se ela é adiabática, o ds tem que ser zero. Então a relação de Gibbs, no final, para a gente vai ser o quê? dE mais PdV é zero. Ok? Tudo bem? Aqui, beleza. Mas agora, quem que é, na verdade, esse cara aqui que eu chamo de dE? Esse dE, ele pode vir da densidade de energia, né? Esse dE eu posso escrever ele assim, ó, o diferencial de energia. Eu sei que, vou escrever aqui do ladinho, a densidade de energia é energia sobre volume. Então, energia é densidade de energia vezes volume. Então, eu posso escrever esse dE assim, ó. O dE vai ser ρ dV mais V dρ, ok? Daqui, de maneira direta. Então, se eu volto para cá, vai ficar assim. V dρ, que é esse aqui, mais. Olha só que engraçado agora. Mais. Aqui eu tenho um cara que é ρdV e aqui eu tenho um cara que é PdV. Então eu vou fazer assim. Rho mais P dV. Isso tem que ser zero. Ok? Assim. Muito bem. Já está quase acabando, eu juro. E aí, vamos para esse cara aqui, que é o dV. Lembra que eu estou num universo que ele é esférico. Quem que é esse cara dV? Quem varia no meu volume é o R, né? Então vai ser 4/3 de π R ao cubo, ok? O R que varia, mas vamos lembrar que o R é R0 vezes A. Então quem está variando é o fator de escala. E aí aqui eu posso escrever esse cara como se ele fosse um R0 ao cubo vezes 3A ao quadrado dA. Ok? Esse aqui é o elemento que está fazendo o elemento radial, que está fazendo a diferencial do meu volume. Ok? Mas olha só, esse dV, no final das contas, eu posso absorver todo mundo 4/3 πr ao cubo. E aí eu posso colocar mais um A ao quadrado aqui, dividir por A, e vai aparecer o volume todo de novo. Então vai ficar assim, o dV vai ser 3 vezes dA sobre A, vezes o volume todo. Porque se eu pegar aqui, multiplicar por A e dividir por A, vai aparecer o volume aqui, ó. 4/3 de πr ao cubo, sem o 3, A ao quadrado, pegando um Azinho aqui de cima, esse cara aqui é o volume inteiro, ok? Então ficou o 3dA de fora e o A que ficou dividido de fora. Então o dV é 3dA sobre A vezes V. Muito bem. E aqui vai ficar assim no final das contas. V dρ mais ρ mais P, que multiplica dV. Mas quem que é o dV? O dV é 3dA sobre A, V é igual a zero.
Muito bem, aqui esse V pode ir embora, né? Esse V pode ir embora. Ok? E agora, essa expressão aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer todo como se fosse a derivada com respeito ao tempo. E aí vai ficar assim, ó. Vê se vocês concordam. Dρ dt é a derivada da densidade com respeito ao tempo. Rho ponto mais 3 vezes. Aqui ficou dA com respeito, derivada de A com respeito ao tempo. É o A ponto. Mas ficou A ponto sobre A. Esse cara é o parâmetro de Hubble. Ok? 3H, Rho mais P, igual a zero. Isso aqui é a equação da continuidade. Esse cara aqui indica que o meu universo pode, inclusive, estar... Não importa como que ele está variando a posição, o R. Se a massa se conserva e se eu tenho uma expansão que é adiabática, a densidade vai obedecer a essa equação que está aqui. Beleza? Ela também é uma equação chave para a gente entender cosmologia. Muito bem. Agora, eu quero falar sobre uma outra equação dinâmica, que é a equação da aceleração. Porque agora eu quero que tudo a partir de agora vai começar. Eu quero juntar um pouco as coisas aqui. A equação da aceleração vai ser uma equação que vai dizer se o meu universo está expandindo de maneira acelerada ou não. Mas vamos lembrar que a teoria da relatividade geral, o que ela faz? Ela mistura gravidade com matéria. Então, essa daqui é uma equação que vai mostrar explicitamente que se o universo está expandindo ou não, depende do que eu tenho dentro do meu universo. Depende da matéria que eu tenho dentro dele. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar fazendo a derivada da equação de Friedmann. Fazendo isso vai dar assim, ó, a derivada com respeito ao tempo de... Lembra como que era a equação de Friedmann? Era H ao quadrado. Então vai ficar A ponto ao quadrado sobre A ao quadrado. E do outro lado era 8πg sobre 3 vezes ρ. Só que agora vai virar ρ ponto. Tá bom? Vai ser assim. Como que eu faço essa primeira derivada aqui? Aquela regra da divisão, ok? Então vai ficar A ao quadrado, que multiplica a derivada do de cima, que vai dar 2 A ponto, vezes a derivada de A, 2 pontos, menos o de cima vezes a derivada de baixo, então vai ficar A ponto ao quadrado, vezes 2A vezes A ponto, que é a derivada do de baixo, tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Como é A ao quadrado, vai ficar aqui A quarta. Isso vai ser 8πg sobre 3 ρ ponto. Muito bem, vou tentar deixar isso aqui um pouco mais bonitinho. Vou colocar aqui em evidência 2A ponto sobre A. E aí vai sobrar. Aqui no primeiro, ó, esse A ao quadrado vai cancelar com 2 aqui, vai sobrar A 2 pontos sobre A. Menos. No segundo, vai sobrar quem? Tem um A que vai ficar meio A ao cubo, vai sobrar aqui A ponto sobre A, mas tudo ao quadrado. Vai ficar assim. Isso é igual a 8πg sobre 3 ρ ponto. Beleza? Agora, o meu problema é esse ρ ponto aqui. Esse ρ ponto. Aonde que eu vi ρ ponto? Na equação da continuidade. Então aqui eu vou substituir ρ ponto pela equação da continuidade. Beleza? E aí vai ficar assim, vamos lá. Vou reescrever aqui, hein? Acompanha comigo.
Aqui vai ficar 2. A ponto sobre A eu vou chamar de H. Porque A ponto sobre A eu sei que é H. Aqui vai ficar A2 pontos sobre A. A2 pontos sobre A. Menos A ponto ao quadrado sobre A ao quadrado. Isso aqui é H ao quadrado. Beleza? Isso aqui é 8πg sobre 3 vezes o ρ ponto. Mas ρ ponto, lá da minha equação da continuidade, ele era igual a menos 3H ρ mais P. Ok? Que eu passei para o outro lado aqui, ó. Se a gente lembrar aqui, como que era a equação da continuidade? Ρ ponto mais 3H ρ mais P igual a zero. Se eu quero substituir o ρ ponto, passo para o outro lado, fica menos 3H ρ mais P. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora eu vou isolar esse cara que está aqui, ó. Não, aqui um detalhe. Algumas coisas que já dão para fazer, né? Esse H aqui está multiplicando, vai embora com esse aqui. Beleza? Esse 2 que está aqui vai embora com esse aqui e fica 4. Assim. Aí vamos lá. Agora eu vou isolar esse A2 pontos sobre A. Vai ficar assim, ó. A2 pontos sobre A é igual a igual a H ao quadrado. E aqui vai ficar menos, olha só, esse 3 aqui também vai embora com esse 3. E aí vai ficar assim, menos 4πg ρ mais P. Concordam? Até aqui tudo bem. Sobrou 4πg ρ mais P, sinal de menos aqui, vem para cá. Muito bem. Para terminar, eu vou substituir o H ao quadrado pela equação de Friedmann. Não vou escrever tudo não, porque não vai dar. Mas aí vai ficar assim, ó. A2 pontos sobre A é igual. Quem é o H ao quadrado? 8πg sobre 3 vezes ρ menos 4πg ρ mais P. Beleza? Fazendo essa continha aqui, vamos lá. A2 pontos sobre A vai ser igual a menos 4πg sobre 3. E aqui vai ficar ρ mais 3P. Assim. Essa daqui é que a gente chama de equação da aceleração. E vamos tentar entender por que ela é a equação da aceleração. Ela é a equação da aceleração porque ela depende desse A2 pontos. Lembra lá atrás, quando a gente estava falando de aceleração? Acho que foi aqui. Não, aqui. Isso. Ó, se o A2 pontos for positivo, eu tenho expansão acelerada. Se o A2 pontos for negativo, eu tenho expansão desacelerada. Aqui eu cheguei numa equação que envolve A2 pontos. E aí, vamos tentar analisar ela com bastante calma. Eu quero entender aqui. Vamos analisar com calma a condição de aceleração. Ok? Qual que é a minha equação da aceleração? Vou colocar aqui de novo. A2 pontos sobre A é igual a menos 4πg sobre 3 ρ mais 3P. Essa é a minha equação. Agora pensa comigo. Esse cara aqui, o fator de escala, ele é um cara que sempre é positivo. Porque eu disse que ele vai de 0 até infinito. Então ele sempre é positivo. Esse cara que está aqui, 4πg sobre 3, também ele é sempre positivo. Sempre. Beleza? Aqui, esse aqui também. Então, como eu disse que o sinal desse A2 pontos é um cara muito importante para eu saber se o universo está se expandindo de maneira acelerada ou não, aqui eu consigo mostrar que
o sinal de A dois pontos vai depender de ρ e de P. Mas quem que é ρ e quem que é P? Vamos pensar com calma agora. ρ e P são a densidade e pressão do gás que compõe o universo. Então, se o meu universo vai estar expandindo de maneira acelerada ou não, vai depender das características do gás que eu tenho no meu universo. Vai depender dessa relação entre densidade de energia e pressão do meu universo. Ok? E essa é a relação matemática que mostra isso. Então, vamos lá. Se eu quero aqui ter expansão acelerada, o que eu preciso para ter expansão acelerada? Aquele A dois pontos tem que ser positivo, beleza? Mas quando que o A dois pontos é positivo? O A dois pontos vai ser positivo, vê se vocês concordam. Quando esse cara daqui, ρ mais 3P, for negativo. Então, ρ mais 3P tem que ser negativo. Concordam? Porque aí, se eles vão dar negativo, menos com o sinal de menos que daqui vai dar positivo, meu A dois pontos vai ser positivo. Agora, aqui, o que isso significa? Eu posso passar aqui para o outro lado, fazer uma manipulaçãozinha aqui, vai ficar a pressão dividido pela densidade, ela tem que ser menor do que menos 1/3. Ok? Guarda isso aqui, vai ser importante. Tá bom? Na próxima aula, amanhã. E se por um acaso eu quiser uma expansão desacelerada, então eu tenho que o A dois pontos ele é menor do que zero. Para ele ser menor do que zero, esse cara aqui, ρ mais 3P, tem que ser positivo, porque o sinal de menos que vai dominar ali depois para ficar negativo. Então eu tenho que ρ mais 3P tem que ser positivo, ok? Maior que zero. Ou seja, essa quantidade P sobre ρ, ela tem que ser maior que menos 1/3. Tá? Isso aqui é muito importante. Isso aqui está me dizendo o seguinte, né? Dependendo de como for esse fluido do meu universo, eu posso ter expansão acelerada ou não. Tá? A gente vai pensar em alguns casos aqui daqui a pouco. Agora, vamos lá. Vamos pensar aqui, já estou quase encerrando. Se o universo ele fosse composto por um único fluido. Vamos lá. Quais seriam as equações dinâmicas que eu tenho? Uma era a equação de Friedmann, que a gente viu. H² é igual a 8πg sobre 3 vezes ρ. A segunda equação é a equação da continuidade. Ρ ponto mais 3H ρ mais P é igual a zero. Posso deixar assim. E eu também tenho aqui a equação da aceleração. A dois pontos sobre A é igual a menos 4πg sobre 3 ρ mais 3P. Ok? Na verdade, essas equações não são todas independentes. Eu só tenho duas equações que são independentes. Ok? Por quê? Pelo seguinte, para eu chegar na equação da aceleração, eu usei as outras duas. Lembra que eu saí da derivada da equação de Friedmann, aí onde tinha a derivada do ρ, eu usei a equação da continuidade.
Então, elas, na verdade, não são independentes. Eu só tenho duas equações que são independentes. Agora, se eu quero estudar o meu universo, quais são os meus graus de liberdade? O que eu preciso para entender o meu universo? Quais são o que eu chamo de variáveis dinâmicas? O que é importante para eu descrever a dinâmica do meu universo? Vamos lá. Pelo que a gente viu aqui pelas equações, o que é importante? É importante conhecer o H. O H é muito importante. E o H, ele define quem é o fator de escala. Então, ele define como que o meu universo está crescendo. Lembra? Como aquela partícula da borda, como que a posição dela está variando. O H é um cara muito importante. Mas para eu conhecer o H, eu preciso saber do que é composto o meu universo. Então, eu preciso saber da densidade dele também. Mas para eu saber se meu universo está expandindo aceleradamente ou não, eu preciso saber da pressão dele, ok? Então, olha só, eu tenho 3 variáveis dinâmicas para entender a evolução do universo e eu só tenho 2 equações, que apesar de ter 3, só 2 são independentes. Então, eu preciso de impor alguma coisa aqui. O que a gente faz, geralmente, é o seguinte. A gente pega esses caras aqui, ó, densidade e pressão, a gente diz que eles não são independentes. Eles têm uma relação. E eles são relacionados pela equação de estado. A equação de estado, ela me diz o seguinte. Aqui a gente vai usar um tipo muito particular de equação de estado, mas que a pressão ela é igual a uma constante W vezes a densidade de energia. Ok? Então, quando eu faço isso, eu coloco um vínculo. Se eu coloco um vínculo, eu tiro 1 grau de liberdade aqui. Eu tiro a pressão, por exemplo. Porque agora, em todo lugar que tem pressão, eu posso substituir por W vezes ρ. E aí esse W é uma constante que geralmente eu vou conhecer ela, ok? E aí eu consigo ter 2 variáveis dinâmicas e 2 equações dinâmicas. A partir de agora, eu estou apto a começar a estudar a dinâmica do universo, matematicamente falando, ok? A partir de agora, com essas 2 equações, H e ρ, considerando que eu sei quem é esse W, eu posso aplicar essas coisas nessas equações que a gente acabou de ver e entender se o meu universo está expandindo aceleradamente, se não está, como que está variando o R, como que tudo funciona, ok? Ok, muito bem. Acho que eu ainda tenho tempo para mais um slide aqui. Muito bem. Para começar, uma das coisas que eu posso fazer aqui é o seguinte. Vamos voltar para a equação da continuidade. Eu vou tentar achar a solução dela. Solução da equação da continuidade. Beleza? Vamos lá. Quem que é a equação da continuidade? É aquela equação d-ρ... desculpa. Vou voltar assim mesmo. d-ρ dt mais 3. O H eu vou escrever assim. dA dt vezes 1 sobre A. Lembra que é A ponto sobre A. Ok? Então é a derivada de A dividido por A. Que multiplica ρ mais P. Mas agora o meu P eu vou substituir por W vezes ρ. Vai ficar assim. Isso tem que ser 0. Ok? Agora, tomara que não tenha nenhum matemático por aqui, vou fazer o seguinte. Como se eu pudesse cortar esse dt aqui.
sai fora esse dt aqui, nos dois, ele está nos dois termos. Então vai ficar assim, dρ mais 3dA sobre A, que multiplica ρ, 1 mais W é igual a zero. Ok? Essa é a minha equação da continuidade aqui. Isso é uma equação diferencial que é fácil de resolver. Porque, olha só, eu posso escrever ela assim, né? dρ sobre ρ é igual a menos 3, 1 mais W, dA sobre A. Beleza? E aí eu posso fazer o quê? Integrar aqui dos dois lados, né? Integrar aqui dos dois lados. E aí vai ficar assim, ln de ρ é igual a menos 3, 1 mais W, ln de A, mais uma constante aqui, que eu vou botar do lado de cá. E aí eu faço a exponencial de todo mundo. Então vai ficar aqui, ρ é igual. Como vai fazer exponencial, isso aqui vai virar uma multiplicação. Então eu vou transformar esse cara numa outra constante, C til, que é a exponencial de C. Mas vai ficar C til, que multiplica A elevado a menos 3 sobre 1 vezes 1 mais W. Essa é a solução geral da minha equação da continuidade. Então, se eu tenho um fluido, a densidade dele vai variar dessa maneira. Ok? Para terminar, eu preciso de uma condição de contorno. Eu sei que hoje a gente tem A igual a 1 e eu vou falar que a densidade é igual a um ρ zero. Lembra que eu disse que o índice zero sempre quer dizer hoje? Então, ρ zero é a densidade hoje. Então, quando eu fizer ρ de A igual a 1, vai ser C til vezes 1 elevado a menos 3 mais W. Então, esse cara aqui vai ser ρ zero é igual ao C til. Esse cara aqui é 1. Então, fica assim. E a minha solução geral vai ser ρ é igual a ρ zero A elevado a menos 3 mais W. Ok? Essa é a solução geral para um fluido qualquer. E agora, para terminar, o que a gente vai ver da próxima vez? O que a gente vai ver amanhã? Tudo que eu fiz hoje foi só estabelecer tudo que a gente precisa. A partir de amanhã, eu vou começar a substituir alguns valores para esse W. Alguns valores que a gente sabe que são bem motivados. Por exemplo, para a matéria, a gente sabe que esse W aqui, que caracteriza um fluido de matéria, é zero. Então, se o meu universo for composto só de matéria, o W vai ser zero. E aí eu vou testar esse universo. Vou testar se o universo só com matéria funciona bem. Se for radiação, vai ser outro. E aí eu vou testar se esses universos funcionam bem. Ok? Eu fico aqui por hoje. Amanhã a gente continua daqui mesmo. Beleza? Ok. Obrigado, Rodrigo. Obrigada, Rodrigo. Carlos, se você quiser, pode fazer as perguntas, se você estiver acompanhando aí no YouTube, senão eu posso... No YouTube, tá? Eu não tô acompanhando tanto assim, não. Agora que tô vendo. Pronto, mas então eu vou fazer algumas perguntas. Uhum. Teve um rapaz, o Ricardo César Volert, que ele falou o seguinte: pintou uma dúvida que penso ser meio boba. Para começar, Ricardo, não existe perguntas bobas, tá? Então, aí ele continua. Para um aglomerado, eu defino que o gás, que é o plasma, constitui o meio intraaglomerado, que é o ICM. Já para a teia cósmica, eu uso o termo VHIM. E para o universo, na totalidade, qual o nome, termo, que o meio gasoso, com matéria bariônica, recebe? Não sei se eu entendi exatamente bem a pergunta, mas... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. 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 Vamos ver.
Para o universo da totalidade, qual o nome termo que o meio gasoso, matéria bariônica, recebe? Não sei se tem algum nome. Eu acho que ele acabou definindo quando ele colocou o meu matéria bariônica, termo gasoso. Eu também fiquei na dúvida, isso vai ser É importante a gente entender que quando a gente está falando de universo super larga escala, aonde o princípio cosmológico é válido, a gente considera que todas as componentes, a matéria, a energia escura, todas elas são compostas por um fluido que tem densidade constante no tempo. Elas variam com o tempo, mas que tem densidade constante no tempo. O Marcelo colocou aqui meio intergaláctico. Pode ser, mas eu não sei se isso é ainda em larga escala, né? O meio intergaláctico, a gente, em geral, a gente considera que ele é diferente entre um cluster e outro. Em larga escala, a gente considera que não tem cluster. Então, é uma coisa que é constante no tempo. Todo o universo é um fluido que é constante no tempo. Bom, vou começar aqui pela pergunta do Hernandes, que é professor lá do Podosfera, da família Hernandes, que ele faz a pergunta que é o seguinte: você obteve as equações que descrevem a dinâmica do universo no contexto newtoniano. No caso de modelos cosmológicos que apresenta desvios de hipótese da homogeneidade e isotropia, a mecânica newtoniana também fornece uma cosmologia satisfatória? Desculpa, você pode repetir que deu uma cortada aqui. Tá. Você obteve as equações que descrevem a dinâmica do universo no contexto newtoniano. No caso de modelos cosmológicos que apresenta desvios da hipótese de homogeneidade e isotropia, a mecânica newtoniana também fornece uma cosmologia satisfatória? Essa é uma pergunta legal. E eu não sei exatamente a resposta. Pode até ser que sim, se você tiver alguma simetria particularmente forte. Eu não sei, nunca vi nenhum trabalho sobre esse tipo. Existem vários trabalhos dentro de cosmologia newtoniana. A cosmologia newtoniana ela é particularmente interessante em algumas escalas, ela é usada para algumas coisas dentro da cosmologia moderna mesmo, mas descrição de modelo inhomogêneo com cosmologia newtoniana eu nunca vi. Pode ser, mas pode ser que acabe sendo muito simples, assim. Vai precisar de uma simetria, talvez, sabe, uma bola, um vazio dentro de uma bola. Possivelmente, mas não sei. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, que é do David Ponce, que ele fala o seguinte: a gente começou do princípio que a partícula teste estava numa esfera. Agora, finalizando a demonstração, que naquela parte você estava finalizando a demonstração, chegamos que ele é plano através dos dados. Como isso? Ou seja, como isso se explica? Como eu disse, aquele K, ele não tem noção, ele não tem ideia de curvatura na cosmologia newtoniana. Aquele é um termo, é uma constante, que depende inclusive da massa de teste, assim, são coisas que eu não defini, sabe? Eu simplesmente, é um análogo, existe essa correspondência, se você usar a relatividade geral, tal como ela é, e aplicar a métrica de Friedmann, Lemaitre e Robertson Walker, um fluido perfeito, você vai chegar exatamente naquela equação onde aquele termo representa a curvatura. Na mecânica newtoniana, ele não representa a curvatura, ok? Ele não é a curvatura. Mas eu posso fazer igual a zero para uma analogia, ok? É só porque, de fato, o que eu quero no final é analisar as equações da relatividade geral, mas obtidas de maneira mais simples, com cosmologia newtoniana. Ok, deixa eu ver se mais alguma pergunta, deixa eu ver se eu pulei alguma pergunta. Gente, por favor, se eu tiver passado alguma pergunta, vocês podem falar também, tá? A Gerlane perguntou o que seria esse W da equação de estado, você já respondeu, que é um parâmetro que caracteriza o fluido, e na próxima aula você vai conversar mais sobre esse parâmetro. Eu acho que é isso.
Eu acho... Se eu esqueci mais alguma pergunta, gente, por favor, podem falar aí, vocês estão aí, tá bom? Matheus, tem mais uma pergunta, né? Ok, então... Rodrigo, quer comentar mais alguma coisa? Essa primeira aula, de fato, ela é bastante introdutória, só para colocar as ferramentas. Eu acho que a partir da próxima vai ficar um pouco mais interessante. E eu queria aproveitar, eu queria até perguntar para você, pessoal da organização, eu queria disponibilizar as equações. Eu queria, se eu tiver algum aluno mais interessado em tentar reproduzir ou alguma coisa do tipo, de fato a mecânica que usa é bastante simples. Então, pode ter parecido um pouco complexo, um pouco muita coisa eu falando aqui, mas porque eu tinha que ir um pouco rápido, mas acho que dá para todo mundo que já tem parte de física do terceiro período, mais ou menos. E saiba derivar e integrar, né, Rodrigo? Exato. Saiba derivar só, nem integrei nada. Nem integrar. No final também um pouquinho, mas que saibam essas coisas básicas já dá para reproduzir. Então, eu queria disponibilizar isso, assim. Não sei se tem algum site ou a gente pode colocar no site da página, mas também eu posso mandar por e-mail para o pessoal, se você me enviar depois, quando terminar a escola. Tá bom? Ou até mesmo hoje. Como você quiser. Beleza. Tá bom? Só mais um comentário aqui. Tem um rapaz que colocou no YouTube que já viu um artigo sobre perturbação cosmológica newtoniana. Existe, é onde eu quero chegar no terceiro dia. É possível que eu tenha um artigo sobre perturbação cosmológica newtoniana. É possível que seja um que eu escrevi também, na Revista Brasileira de Ensino. É bem legal e dá para chegar em resultados muito interessantes também. O David Ponce está perguntando se você tiver algum material que você possa assim, disponibilizar ou indicar, entendeu? Seria... Fora tudo que já foi indicado, eu posso pensar em alguns artigos de cosmologia newtoniana, tem bastante. Tem alguns, tem o pessoal da UFES, o Júlio Fabres, o Hermano, que agora está em Ouro Preto. Eles têm alguns, acho que tem um review também, alguma coisa assim. E eu posso pensar em alguns papers simples, assim. Posso trazer para amanhã. Assim. Beleza. Obrigada, Rodrigo. Obrigado uma ótima aula. Foi bem interessante porque teve essa parte do saudosismo, né? A gente vendo o quadro negro aí, então o pessoal estava comentando isso.